Bom dia, uma ótima sexta-feira para todo mundo na medida do possível, evidentemente. Estamos de volta ao Rio de Janeiro, apesar de que por pouco tempo. Amanhã já estou partindo novamente para Goiânia, outro desafio, outra decisão das tantas que o Fluminense terá daqui em diante pelo Campeonato Brasileiro, que é a competição que restou nesta melancólica temporada 2024. E quando a gente lembra o que aconteceu na última quarta-feira em Belo Horizonte, a revolta vem novamente, né? O sentimento de desgosto, de insatisfação, de incredulidade mesmo pela postura da equipe num jogo tão importante para o clube de uma forma geral, diante de tantas coisas que já aconteceram este ano. Mas infelizmente não tem muito como ficar remoendo. É natural que a gente tenha um período ali de reflexão para viver aquela emoção negativa. É natural isso, né? A gente chegou do jogo aquele dia, tava todo mundo, era como se fosse um enterro, né? E não poderia ser diferente. O abatimento ele já aconteceria se fosse uma eliminação normal. Da forma como foi, é muito pior. E a gente espera que esses caras tenham a hombridade de fazer o mínimo que é tirar o time dessa situação no Brasileirão. E o tempo de preparação é muito curto. O Mano Menezes e sua comissão técnica, eles terão esta sexta-feira e amanhã para definir o time que vai entrar em campo contra o Atlético Goianiense, e com a preocupação do Thiago Silva, se ele terá condições de estar em campo ou não. A gente vai falar sobre ainda uma repercussão importante que o clube se posicionou em relação ao jogo de quarta-feira e muitas outras notícias relevantes até o final deste vídeo. Então, se você puder, gentilmente, deixar o seu like aqui, contribuir para que o YouTube possa reconhecer, né, os vídeos aqui do canal como algo relevante para todos os tricolores e recomendar os vídeos aqui. Então, se puder deixar o seu like, seu comentário, se inscrever aqui no canal, eu agradeço muito, né? Todos os dias estamos aqui, não tem jeito, na alegria, na tristeza, né, sorrindo, lamentando, mas a vida segue. E eu farei sempre possível para levar um melhor conteúdo para vocês. Vamos falar sobre a nota oficial que o Fluminense divulgou ontem à noite. Estava voltando de Belo Horizonte quando o Fluminense divulgou essa nota, se posicionando em relação à violência que torcedores do Fluminense sofreram diante de mais uma atitude completamente desproporcional e violenta da Polícia Militar de Minas Gerais, o que absolutamente não é uma novidade. Quase sempre acontece quando não só o Fluminense, até outros clubes jogam em Belo Horizonte. O Fluminense divulgou essa nota aqui. Após a partida de ontem, o Fluminense se dedicou a ouvir relatos de funcionários do clube, de torcedores presentes na arquibancada, além de analisar as imagens disponíveis, o que foi fundamental para evitar conclusões precipitadas e manifestações inconscientes ou incompletas. A postura de pequeno grupo da torcida do Fluminense, embora reprovável em análise isolada, foi motivada pela revolta decorrente do emprego de força absolutamente desproporcional por parte da Polícia Militar de Minas Gerais e dos funcionários da empresa de segurança terceirizada do estádio. Imagens de torcedores espancados e ensanguentados circulam nas redes em profusão. A conduta das lideranças da equipe interna do Atlético, responsável pela operação e pela segurança do estádio, foi irrepreensível, profissional e solidária no apoio à equipe tricolor durante todo o tempo, e principalmente no momento mais crítico, o que fazemos questão de registrar. O mesmo não se pode dizer da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que por reincidência e falta de posicionamento institucional, parece se orgulhar de seus abusos e maus tratos reiterados. Em julho de 22, o Fluminense já havia cientificado o alto comando da corporação sobre tal postura após o jogo contra o Cruzeiro no Mineirão. De nada adiantou. Fato é que os torcedores visitantes são tratados repetidamente com violência e desrespeito, o que é largamente conhecido em todo o Brasil. No jogo de ontem, a PM mineira cometeu abuso de autoridade contra profissionais do clube e, pasmem, até mesmo contra crianças presentes na arquibancada, no uso desmedido de gás de pimenta. Se torcedores devem ser identificados para responsabilização de danos, o Fluminense entende que o mesmo procedimento deverá ser feito em relação aos policiais e stewards que, por absoluto despreparo, deram início aos indesejáveis conflitos.
Então é importante que fique registrado isso aqui, porque da forma como saiu em muitos veículos de imprensa, parece que a Polícia Militar de Minas Gerais usou de violência contra torcedores do Fluminense porque os torcedores do Fluminense estavam quebrando tudo no estádio. E não é verdade. É claro que absolutamente, num contexto, como diz a nota, isolado, a ação dessa pequena parte desses poucos torcedores, essa ação depredando o patrimônio, no caso privado, né, do Atlético, da Arena, enfim, isso é absolutamente reprovável, né? Em momento algum eu vou concordar com isso. Porém, isso foi consequência da violência empregada, mais uma vez, desproporcional e abusiva por parte da Polícia Militar de Minas Gerais. Deu para ver crianças, pessoas com as mãos para o alto sendo espancadas, assim, uma covardia absoluta, mais uma vez. E toda vez é a mesma coisa. Então são coisas diferentes e é preciso colocar na ordem cronológica, na linha do tempo correta. Que essa violência não foi causada por vandalismo da torcida do Fluminense. Foi consequência. Obviamente que isso torna esse ato correto? É claro que não. Porém, há de se registrar e reforçar isso aqui, que é algo recorrente, como diz essa nota. Pessoas que vieram de outros estados, até de outros países. Ontem o Vitor Veríssimo esteve com a gente falando sobre isso, né, na live lá do Jornada, explicando exatamente esse passo a passo. A nota bate muito com o que ele falou. Então, pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com nada de violência, estavam ali para ver o jogo, obviamente todo mundo chateado, cabeça quente. A gente estava de frente para um torcedor, para um setor, que supostamente era de família de jogadores do Atlético. Aquilo ali virou como se fosse torcida organizada. Começaram a atacar. Primeiro, eles começaram a provocar, não estava acontecendo nada. Torcedores do Atlético começaram a provocar, arremessando um monte de coisas para o outro lado. E ali não aconteceu absolutamente nada, somente do lado do Fluminense. Então é uma covardia que a Polícia de Minas Gerais faz em todo jogo, acredito eu, com outros clubes também, mas a gente pode falar de Fluminense. Todo jogo do Fluminense é a mesma coisa. Torcedores são espancados, muitos que não têm nada a ver com a situação. Então a nota do Fluminense foi muito bem escrita e é um posicionamento importante para esclarecer e colocar aqui as coisas de forma correta. Pessoal, notícia importante aqui que foi publicada ontem pelo GE sobre o julgamento envolvendo aquele polêmico jogo entre Fluminense e São Paulo, do pedido por parte do São Paulo de adiamento do jogo por erro de direito. O pleno do STJD adiou a decisão sobre esse pedido do São Paulo para anular a partida. A mando do presidente do tribunal, Luiz Otávio Veríssimo Teixeira, o caso voltará a ser discutido na próxima reunião do Pleno, ainda sem data confirmada. A auditora Antonieta da Silva Pinto foi quem defendeu inicialmente o pedido de vista. Antes disso, o relator do caso, Rodrigo Ayashi, recebeu o pedido, reconheceu que houve erro de direito cometido pelo árbitro, mas considerou que ele era irrelevante para o resultado da partida. Outros dois auditores que votaram antes do pedido de vista foram contrários ao recebimento da ação por ter sido feito fora do prazo de 48 horas previsto pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva e nem analisaram o mérito da disputa. Diz aqui o auditor Rodrigo Ayashi: a manutenção do resultado da partida é a regra, sendo a sua anulação a exceção. Então a gente, até no primeiro momento, encarei de forma... Fiquei um pouco preocupado com esse adiamento, porque se fosse para recusar era mais fácil ter recusado. Porém, já dois auditores se manifestaram contra. E outro, no caso o relator, ele entende que houve erro de direito, mas que esse erro não nos faz imaginar que, enfim, isso não vai dar em nada como a gente já imaginava. Como eu já esperava e repito o que eu falei e tenho falado desde o início de toda essa confusão. Seria um absurdo anular um jogo desse pelo que aconteceu em campo, por mais que o árbitro tenha errado. Então espero que o pleno do STJD tenha um mínimo de bom senso e sequer aceite essa denúncia do São Paulo, até porque ela foi feita fora do prazo. Vamos seguir acompanhando e aguardar, portanto,
marcação de uma outra data para o julgamento definitivo do caso. Galera, é o seguinte, vou deixar aqui para vocês uma novidade na Golcase, hein? Tem muita coisa chegando na Golcase, de Fluminense, evidentemente. Olha só essa garrafinha com ali o desenho do terceiro uniforme do Fluminense nesta temporada 2024. Olha só como ela ficou, achei bem bacana. Você que já comprou a camisa, inclusive, pode ter essa garrafinha térmica que é de uma qualidade absurda da Golcase. Eu tenho, não está aqui comigo. Tem aqui o copo térmico da Golcase, que é excelente também. Então pode comprar, você não vai se arrepender. E olha só esse desconto aqui, de R$ 2,69 para R$ 1,79. E se você utilizar o cupom JORNADA, você vai ter mais desconto. Utilize o cupom JORNADA, garanta a sua garrafinha térmica. Ah, mas já tenho garrafinha térmica, Alessa, não me serve. Então você vai comprar capinha de celular, tem lá, você compra 4 e paga apenas 2 capinhas. Tem o copo térmico, como eu falei, e vários outros produtos da Golcase. Só você ir lá, utilizar o cupom JORNADA, para você aproveitar esses e outros vários descontos que tem lá no site. E olha só, uma notícia muito importante envolvendo a Liga Forte União, que chegou a um acordo para mudar o contrato e devolver parte do dinheiro aos investidores que adquiriram 20% dos direitos de transmissão do grupo pelos próximos 50 anos. A gente falou muito sobre isso aqui, que provavelmente não teria sido um bom negócio. A Libra, por exemplo, não negociou nada. Então você teria, apesar de receber já uma parte dessa grana, você teria comprometido essa porcentagem pelos próximos 50 anos. Qualquer negociação de venda dos direitos até lá, todos esses clubes perderiam 20% do montante final. Então houve algumas rodadas de negociações nos últimos dias e resta apenas a assinatura de contrato, matéria publicada pelo Rodrigo Capello no GE. Os clubes concordaram em reduzir esse percentual para 10%, tá? Antes era 20%, agora vai ser 10%. Né? A lista inclui clubes aqui que fazem parte do grupo, como o Fluminense, e em muitos casos, explica aqui o Capello, que há necessidade de devolução do dinheiro aos investidores, que é o caso do Fluminense. Entre os clubes da primeira divisão, os valores depositados foram equivalentes a 12% dos direitos para a maioria deles, exceto Botafogo e Cruzeiro, que receberam o correspondente a apenas 10%. Para os demais times, como seus dirigentes agora decidiram reduzir o percentual, eles vão ter que devolver, portanto, a quantia referente a 2%. Aqui eles explicam, mostra a diferença do aporte, né? Antes era 213 milhões, agora o montante final será de 106 milhões e meio de reais, né? Que é o Diz aqui que, por parte dos dirigentes, pesou o fato de a Libra não ter vendido esses 20% para um investidor. Caso a LFU se mantivesse com os 20% vendidos, haveria maior desigualdade na distribuição dos direitos de transmissão do campeonato, né? Evidentemente. E aí ele cita aqui o exemplo do Fluminense. A decisão de alterar o contrato com os investidores causará consequências em 2 frentes para os clubes da LFU. No fluxo de caixa, há problemas a serem resolvidos pelos dirigentes nas próximas semanas. Na contabilidade, questões são mais emblemáticas do que práticas. Primeiro, em relação ao fluxo de caixa, dirigentes terão de lidar com a adaptação do planejamento, atenção, para 2024 e 2025. Clubes contavam com os pagamentos da segunda e terceira parcelas dos investidores. Como esse dinheiro não cairá mais na conta de quem concordou em reduzir o percentual, pode-se abrir um buraco nas contas dessas temporadas. Para quem terá de devolver a verba da primeira parcela, os parceiros da LFU facilitaram as condições com 5 anos para o pagamento. E aqui ele cita o Fluminense. O Fluminense, por exemplo, lançou no balanço de 2023 uma receita de 213 milhões referente à venda dos 20% dos direitos. O dinheiro não foi todo recebido no ano, só 122 milhões de reais entraram no caixa, mas a verba foi toda contabilizada na mesma temporada, o que fez com que houvesse superávit de 79 milhões de reais. A gente alertou sobre isso quando eu falei para vocês aqui em relação ao balanço.
Como o acordo foi cortado pela metade no balanço de 2024, o Clube das Laranjeiras precisará reverter metade da receita que havia lançado nas demonstrações anteriores, pois não a receberá mais. Assim como o dinheiro não havia entrado no caixa no ano passado, ele não sairá neste ano, mas isto fará com que o resultado contábil seja prejudicado. A situação se aplica a todos os clubes da LFU que podem registrar prejuízos em massa nas demonstrações de 2024 devido a essas mudanças. Então a gente tem aí um cenário que eu diria, positivo por não comprometer 20%, agora somente 10% nos próximos 50 anos, porque os clubes, os valores podem aumentar, né? Os valores podem subir. E aí, evidentemente, se você já tem 20% preso a esse acordo, a essa venda, por mais que você tenha recebido, você vai ter uma defasagem de valor, né? E então tem esse aspecto positivo. Agora o aspecto negativo. Esse dinheiro bateu na conta do Fluminense e a gente não sabe para onde foi. A gente só vai saber no balanço. Fato é que o clube contava com esse dinheiro para fazer muita coisa. Reforços foram contratados, né? A gente sabe que, apesar do salário estar em dia, há uma dificuldade de fluxo de caixa. Então, gente, é realmente preocupante essa situação de agora. Obviamente, se o Fluminense toma essa decisão, a diretoria deve ter um plano B para resolver isso. Mas é fato que haverá um impacto, se não imediato, para o ano que vem em relação ao planejamento. Isso pode afetar a projeção para a contratação de reforços, para a montagem de um time mais forte. A gente não sabe. Você quer aguardar para ver e entender para onde esse dinheiro foi e como essa grana que não vai entrar mais, aliás, parte dela vai ser devolvida, como isso vai impactar o caixa do clube nos próximos meses e no próximo ano. Enfim, a situação não está nada fácil, é realmente preocupante. 2024, é um ano para ser esquecido, não tá mole não. Mas é isso, galera, deixa aí o seu like se você puder, se inscreva aí no canal, por favor, conto muito com o apoio de vocês e ao longo do dia, evidentemente, voltamos com mais informações. Um abraço para todo mundo.